na tua casa para louvar e bendizer o teu santo nome. Estamos aqui, Senhor, para ser cheios da tua presença. Nos enche, Espírito Santo, até que nós possamos transbordar. Venha, Senhor, nos trazer essa palavra de vida, essa palavra que traz a verdade e a justiça, essa palavra, Senhor, que é o alimento para a nossa alma, o alimento para o nosso coração, o alimento para a nossa vida. Abre os nossos corações e o nosso entendimento para que nós possamos aprender de Ti, Jesus. Usa o Teu Filho como instrumento em Tuas mãos, e tudo aquilo que sair da boca dele não seja dele mesmo, mas diretamente do Teu trono. Abra as comportas do céu, Senhor, nessa noite, e traga a vitória, traga a bênção e traga o milagre nessa noite. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba o céu de Deus com palmas para Jesus. Glória a Deus, queridos, a paz do Senhor. Amém. Abra a palavra de Deus em nome de Jesus, em 2 Coríntios, capítulo 5, em nome de Jesus. Aumenta só um pouco, Mateus, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 ao 10, por favor. Louva a Deus por mais uma oportunidade. Estamos juntos para cultuar o Senhor. Eu sei que o Senhor vai falar conosco poderosamente. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 ao 10. Louvado seja Deus. Os que acharam, digam amém. Louvado seja Deus pelos irmãos acharem. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 ao 10. Amém, irmãos? Amém. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfazer, se desfizer, melhor dizendo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. E por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação que é do céu, porque estando vestidos não seremos achados nus. Pois também nós que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Versículo 5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, andando por fé e não por vista. Temos, porém, confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos ser agradáveis, quer presente, quer ausente. Aleluia. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Pai, obrigado por essa palavra. Jesus Cristo, agora, meu Pai, reverenciamos o máximo para ouvir o Senhor falar conosco, Espírito Santo. Conduza, meu Pai, essa mensagem diretamente para o nosso coração. Produza em nós, meu Pai, arrependimento. Produza em nós edificação. Transforma, meu Pai, a nossa vida naquilo que precisa ainda ser transformado. Renova o nosso vigor espiritual. Que tudo que acontecer aqui, meu Pai, venha ser para a glória do Teu nome. Guia a mensagem em nome de Jesus. Pai, queremos te pedir ainda na oração: liberta vidas, transforma vidas. Nós não aceitamos ninguém sair daqui da mesma maneira que entrou, no sentido espiritual falando. Se porventura alguém precisa de libertação, liberta, Deus. Se porventura alguém precisa de cura, liberta, Senhor. Se o Senhor está aqui, se o Senhor está dentro de nós, continua operando o Teu querer e o Teu efetuar, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, por favor. E vamos bater palmas bem felizes para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. No mesmo espírito que o pregador de sexta-feira, nosso irmão cooperador Mateus, a qual o irmão trouxe uma mensagem aqui abordando sobre esperança, o Senhor colocou no meu coração ainda neste foco.
O autor aqui, o que traduziu a Bíblia aqui, escreveu a esperança do crente. Interessante que o apóstolo Paulo, irmãos, aonde ele abre uma igreja, ele prega o evangelho, sempre se ajunta muita gente, porque a pessoa se converte, e aí o apóstolo Paulo sai de lá convicto que fundou mais uma igreja para o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo não ia em nenhum lugar e não fazia diferença. Todo lugar que o apóstolo ia, ele anunciava o evangelho, e pelo poder do Espírito Santo, pessoas eram de imediato transformadas. Glória a Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi pregar até para os homens mais intelectuais, homens de grande renome, homens que saíram de lá, por exemplo, Sócrates, Platão, tantos outros. Agora esqueci o nome da cidade. Se eu lembrar no decorrer da mensagem, eu vou trazer para os irmãos. Mas é interessante que mesmo ali, agora o apóstolo Paulo chega num lugar onde que muitos eram filósofos, muitos eram intelectuais demais. O apóstolo Paulo começa a olhar para a cidade e não consegue ficar quieto. Uma cidade onde que tinha mais deuses do que próprios seres humanos. Tudo eles faziam uma estátua. O apóstolo Paulo chega e vê um lugar ali que está escrito ao Deus desconhecido. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo começa a pregar esse Deus desconhecido, que eles não conheciam, mas que ele conhecia muito bem, e ele se fez revelar através desse homem de Deus. Então a Bíblia diz que aonde esse homem de Deus ia, alguma coisa acontecia, porque a sua fé era genuína, a sua fé era tremenda, porque não foi qualquer um que pregou para o apóstolo Paulo. Quem pregou para o apóstolo Paulo foi o próprio dono da igreja, Jesus. Glória a Deus. Uma certa feita, o apóstolo Paulo no caminho, ele no caminho de Damasco, com cartas para prender a igreja, ele era perseguidor do povo de Deus. A Bíblia diz que Jesus vai de encontro com esse homem e fala assim: por que, Paulo, ou Saulo, você está perseguindo a minha pessoa? Interessante como que Deus compra a briga. Olha o tremendo amor de Deus para conosco. E os irmãos talvez sabem bem da história. Deus apresenta para ele: moça, você está perseguindo o meu povo e está perseguindo a mim, porque foi eu que fundei a minha igreja. E eu disse que as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. E quem é você, pequeno Paulo? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quem é você? Louvado seja Deus. Então, irmãos, aprendam uma coisa maravilhosa: que quando o apóstolo Paulo é convertido de frente a frente com Deus vivo, a Bíblia vai dizer que o próprio Ananias, que vai lá orar para Paulo enxergar, porque ele ficou cerca de 3 dias cego, ele tinha medo do que o apóstolo Paulo era. E Deus fala algo tremendo, fala assim: Ananias, pode ir, porque aquele que você está com medo, que era perseguidor, aquele lá, para mim ele é um vaso escolhido, e convém que a partir de então ele padeça por meu nome. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E é isso que o apóstolo Paulo, amados irmãos, está apresentando em 2 Coríntios capítulo 5. O apóstolo Paulo funda uma igreja ali e começa a dizer a esperança do crente. Por quê? Porque depois que Jesus morre e sobe aos céus, há uma perseguição extraordinária, terrível, contra o povo de Deus. E era necessário que Deus usasse homens sem medo, com ousadia, cheios do Espírito Santo, para trazer esperança para a igreja. Se não tivesse homens ousados como o apóstolo Paulo, o que seria? Glória a Deus, aleluia. A carne ia falar mais alto. Peraí, se eu continuar na minha
fé em Jesus, um leão, eu posso ser jogado na cova dos leões, eu posso ser enforcado, eu posso ser massacrado, meus filhos vão ser mortos nos meus olhos, de frente de mim. E é isso que o apóstolo Paulo fala: ei, sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, ainda que o nosso corpo, o nosso tabernáculo, a nossa morada do Espírito Santo aqui na terra terrena, morrer, se acabar, temos da parte de Deus uma esperança maior, esperança essa de vida eterna. Glória a Deus. Assim nós somos limitadíssimos. Aqui um câncer para um crente, uma dor na coluna entristece o crente. Se levantar leis agora para perseguir os crentes, entristece. Muitos de nós podem ser facilmente mortos. Mas a nossa esperança está em quem? Aí que é o segredo da nossa fé. Glória a Deus, aleluia. Se a nossa esperança estiver no dono da igreja, nunca temeremos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque da parte de Deus temos um corpo este que não terá nenhuma limitação, corpo este que não terá nenhum sofrimento, corpo este que não provará mais a morte, corpo este que nem um demônio vai conseguir mais tentar nos ferir. É essa a esperança que move a igreja para algo que dá de fato resultado. Imagina, se nós que somos crentes tivéssemos uma vida até maravilhosa, até com uma família abençoada, até com um casamento abençoado, etc. Mas acabar tudo aqui. Que Deus seria o nosso? Um Deus limitado. Só que Deus, Ele não tem só isso aqui para nós. Amém? Louvado seja Deus. O que nós vivemos aqui e temos aqui é muito raso, irmão Mateus. Oh, Deus. É por isso Aleluia. que o apóstolo Paulo olha para a igreja e fala assim: olha, não ande somente por vista, porque por vista é muito pouco, se aprofunda mais do que Deus quer revelar para vocês. Glória a Deus, aleluia. Mesmo se matar o corpo, Deus pode ressuscitar a sua alma. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, Glória a Deus. porque estando vestidos não seremos achados nus, porque se estamos preparados, não vamos pegar, ninguém vai nos pegar de surpresa, inclusive o noivo. O noivo não pode pegar a igreja de surpresa, porque ele agendou o casamento, Aleluia. está nas páginas celestiais. Glória a Deus. O Aleluia. noivo já falou: eu quero casar com você, minha igreja. Continua preparando, continue pregando a minha palavra, continue louvando com ousadia, continue fazendo mais e mais, porque em breve eu vou trazer a minha carruagem real para te buscar. Glória a Deus. Vou te buscar, e eu sei que você vai estar linda, preparada para mim. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Todo-Poderoso. Glória a Deus. Nós percebemos que o propósito do Espírito Santo a tomar a boca do apóstolo Paulo era: igreja, mantenha firme a esperança, não abaixe a sua cabeça. Se os seus filhos morrer, vão estar no céu. Se você morrer, vai estar no céu. Só mantenha o foco, pois também nós que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. É
maravilhoso, irmãos, a fé Glória a Deus. que esse homem de Deus tinha. Só que nós percebemos uma coisa que nos deixa muito triste. O que é que mantinha a igreja de pé? A fé e a perseverança. A fé e a perseverança em práticas, em obras, andam juntas e não pode ser inseparável. A Bíblia diz que nós somos salvos pelo quê? Pela fé. Glória a Deus. Mas a maior demonstração de que fala sobre os salvos é o quê? As obras. É por isso que o apóstolo Tiago ele fala: fé e obras, ela anda junto. Um diz eu tenho fé, mas não tenho obras. Outro diz eu tenho obras, mas não tenho fé. Isso fica incompleto. Glória a Muito Deus. incompleto. Muito raso. Nós temos visto vários pregadores. Nós temos visto várias pessoas, independente do dom delas, recebe o dom, recebe a chamada, querem usar somente superficial, não se aprofunda. Enquanto isso, uma certa feita, quando eu era adolescente, eu amava o monte, eu cresci no monte, mais de 10 anos no monte. Eu assisti uma pregação, um áudio que o irmão estava tocando na roda de jovens, do pastor Paulo Júnior, e ele trazendo a mensagem dizendo: mais de 200 milhões de pessoas morrem anualmente sem conhecer a Jesus. Tantas pessoas morrem diretos para o inferno, porque muitas das vezes até rejeitam a Cristo. E o que a igreja está fazendo? O que nós estamos fazendo nos últimos dias? Cada alma que morre em Rondonópolis, a pergunta seria: o que nós estamos fazendo para ganhar ela? Uma coisa que nós não entendemos muito de homens de Deus, como o apóstolo Paulo, é que de fato ele dava vida. Ele saía do seu conforto e ele ia para lugares muito doídos, áridos, lugares que ele diz nas suas cartas: olha, tomei 40 chicotadas nas costas, me jogaram no calabouço, passei frio, me sambaram no fogo, me bateram achando que eu estava morto, eu pulei, no outro dia eu estava pregando, eu fui sofredor, massacraram a minha carne por amor a Cristo, e por amor a Cristo sou entregue à morte todos os dias. Aleluia. Aí nós olhamos a história do apóstolo Paulo e de tantos outros, e nós não queremos sair do nosso conforto de forma alguma, porque o nosso conforto não nos traz risco. Glória a Deus. Porque nós olhamos para uma pessoa gravando um vídeo na rua, e tem pessoas que querem prender ela, que querem bater nela, dar murro na cara dela, e nós falamos assim: aquilo lá é bonito para ele fazer, mas eu não quero fazer nunca aquilo lá. Aí vai chegar um tempo que Deus vai apertar a igreja dele aqui dentro, para nós fazer a obra do Senhor lá. A palavra eclésia, a igreja, é tirada de dentro para fora. Ensinamento daqui não é só você falar assim: eu aprendi mais uma coisa, que bom, amém, vou dormir e amanhã eu já esqueci. Ensinamento aqui dentro é para você botar em prática. Glória a Deus. Aleluia. Ser um pouquinho mais crente. Porque nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Eu trabalho com live de estudo bíblico e teológico no meu canal no YouTube. Aí você vai chamar um irmão que fala que é crente. O irmão fala assim: eu sou crente, mas o negócio é o seguinte: eu sou herege, eu sou contra tudo. Desse jeito, estudou para ser burro. Outros tais falam assim: eu sou anarquista cristão, eu sou contra qualquer tipo de liderança. Outros tais falam: eu só estudei para me afrontar mesmo nos grupos. Outros tais estudou, é doutor em teologia para ser ateu, só para provar, para confrontar mesmo os crentes que não estudam a Bíblia. Muitos de nós não querem nem ler a Bíblia.
temos que gravar o Espírito Santo nos fazer lembrar. Mas nós vamos só deixar o Espírito Santo nos lembrar se nós estamos estudando. Glória a Deus. Mas irmãos, é muito sério. Temos que viver por Cristo. Temos que morrer para nós mesmos. Para que de fato nós chegamos no versículo 10. Para que de fato nós podemos usar o versículo 7. Andamos por fé de fato, e não por vista. Por fé nós andamos, nós sabemos o que temos que fazer. Por vista nós somos carnais. Por vista nós somos limitados. Por fé nós vivemos o sobrenatural de Deus. De Deus. Nós temos que aprender isso, gente, para que nós temos incomodar de fato os demônios que estão à nossa volta e dizer de fato: eu sou servo de Deus. Aprenda um princípio: Deus não tem inimigo. O diabo não tem poder nenhum para ser inimigo de Deus. Aleluia. Quem é o diabo? Uma criatura? Ser inimigo do Criador de todas as coisas. Mas o inimigo, a Bíblia diz que ele é nosso adversário. Ele sempre opôs a igreja. Ele sempre lutou contra. Ele sempre atacou o povo de Deus. Ele está ao nosso redor como um leão rugindo, querendo colocar medo e se dá morte você vai ser multiplicado. Mas esse é a nossa maior guerra. Ora, versículo 10, versículo 9: pelo que muito desejamos serem agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Agora o versículo 10 é o chave: pois todos, sem exceção, devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito. Aleluia. Por meio do corpo. Tá bom? Por meio do corpo. Sabe por que Paulo? Por que por meio do corpo? Porque o seu corpo, que se você morrer hoje, vai estar aguardando Jesus vir para você prestar contas. Os que morreram em Cristo vão prestar contas. Os ímpios vão prestar contas. Os maiorais dessa terra vão prestar contas do corpo. Aí o joio e o trigo vai prestar conta diante a Deus do corpo. Aí o papai do céu vai falar assim: agora eu vou mostrar para vocês quem é eu. Quem sou eu? Vou mostrar para vocês quem conhece o joio e quem conhece o trigo. Na seara que eu dei inúmeras oportunidades. Quantos cultos você participou? Quantas horas você ouviu de mensagem? Vai estar tudo diante do Pai Celestial. E diante de Deus nós vamos olhar e não vamos conseguir reagir, porque Ele vai sondar inteiramente o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E a sondagem de Deus vai identificar de imediato, em milésimo de segundo, se possível for: você é joio ou você é trigo? Deixa eu ver suas mãos. O Senhor vai começar a examinar os seus livros da vida, livro das obras. Muitos de nós não temos experiência de passar diante de um tribunal, mas todos vão passar diante do tribunal. E diante do tribunal, cada um vai estar apresentando as suas mãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que uns vão se regozijar eternamente, outros vão se envergonhar diante daquele que vive, e vão se entristecer eternamente também com o inferno. Porque a Bíblia diz que toda vara que está em mim, que não produz bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem
Existem várias manifestações de Deus ao longo da história. A maior manifestação para até os ímpios, para até aqueles que não conhecem o Evangelho, para até os ímpios, para até outros países, outros povos, a manifestação de Deus na própria natureza, na própria criação. Se Deus não estiver dominando tudo, estaríamos perdidos. Desde o começo até hoje, Deus está sempre com as mãos controlando tudo. A terra, o sol, tudo é organizado por Ele. E Ele se apresenta claramente através da sua criação. Hipócrita é aqueles que olham para tudo isso, olham para você mesmo e não conseguem ver Deus. Deus se revela através de nós, da perfeição criada por Ele. E é interessante que Deus também se revela pela sua palavra. Deus, aleluia. Para que ninguém seja inocente diante do tribunal. Imagina Deus escancarando a Bíblia nas nossas mãos. De frente de nós Ele mostrar tudo, um telão mostrando tudo, mostrando as devidas oportunidades. Ninguém, todo mundo vai ficar apreensivo. Então, irmãos, existem homens de Deus, como Charles Spurgeon, aquele homem que morreu em 2018, Billy Graham, tantos outros homens de Deus, que eles fizeram a questão de colocar na placa do caixão deles: esperando meu pai de braços abertos, ansiando para abraçar meu pai, ansiando para o tribunal de Cristo. Olha que certeza. Então, em nome de Jesus, vamos continuar trabalhando, vamos continuar exercendo o chamado de Deus na nossa vida. O chamado de Deus é muito precioso. Nós temos vivido tempos difíceis, mas ainda não se compara com o que já passou. A igreja nunca teve um momento de falar assim: eu estou bem com a vida. A igreja verdadeira sempre foi perseguida. Só para vocês verem a raiva que o inimigo tem. A igreja nunca fez mal para ninguém, exceto a igreja católica romana, que em certo período matou milhões de cristãos. Mas a igreja mesmo, verdadeira, que o Senhor estabeleceu, ela nunca fez mal para ninguém. Pelo contrário, ela sempre pregou para a pessoa se libertar, para a pessoa ser curada, para a pessoa ser transformada. E o inimigo sempre mesmo assim mostrou as suas garras, porque ele sabe que nós somos vitoriosos em Cristo. Você não vai ser vitorioso, você já é vitorioso. E a sua vitória veio através de Jesus cravar o seu pecado na cruz. A sua vitória veio do Deus Pai jogando a sua ira, e o Deus Filho recebendo ela toda nas costas para não cair sobre nós. Olha que plano salvífico extraordinário. E para completar ainda, além do Deus Pai jogar sua ira no Deus Filho, receber tudo por amor a nós, o Deus Espírito Santo conduz ainda até você chegar no fim. Vai, eu te guio, vai, seja firme. Você não está sozinho. Aleluia. Então não tem como nós negar esse amor. Não tem como nós negar esse amor. Ande por fé, ande conduzido nas verdades pautadas biblicamente, e você vai conseguir chegar até o final do túnel. Aleluia, Jesus. Amém?
vai conseguir chegar até o final do túnel. Irmãos, aí eu pergunto para a igreja. Nós olhamos que cerca de muito mais de 500 anos, a igreja foi rigorosamente massacrada. Muita gente morreu, muita gente se escondeu em cavernas. Mesmo assim, isso não parou a igreja. E hoje, o que está parando o povo de Deus? Se nem as perseguições parou a igreja. Alguns estudiosos falam que o que parou a igreja hoje é o conforto. Porque outrora eu já preguei em uma caixa só com uma caixa dessa ali de som, com som muito ruim, e isso não me impedia de fazer a obra do Senhor. Não tinha ventilador, estava só no reboco, estava só no contrapiso. Aleluia. Mas tinha. Nossa, a pastor falava assim: ó, amanhã vamos no monte. Pelo menos 40 pessoas iam. Glória a Deus, aleluia. Amanhã vamos para a oração. Todo mundo ia. Amanhã vamos fazer evangelismo. Todo mundo ia. Aí o conforto vem. Tem igrejas que é pior ainda, porque tem igreja que coloca poltronas de rei para obreiros. E você vê os obreiros dormindo, o pregador pregando, com a garganta estourando, e os pregadores achando que tô como um rei. Tem um pastor amigo meu que ele foi pregar na igreja e tinha um quartinho assim, como assim, ó. Aí antes de pregar, o pastor fica lá com frutas do lado dele, Luquinha. Uva, maçã, Mateus. E aí o bonitão tem que esperar a hora de chamar ele para ele sair, para ele vir pregar. Que mundo estamos vivendo? Pastores ganhando fortunas, cantores ganhando fortuna. Estamos vivendo em um tempo de conforto, um tempo que qualquer um pode pregar e vira famoso. A mensagem genuína da verdade, essa é discriminada. Mas o que salva, liberta e transforma é a verdade. Conheça a verdade, siga a verdade, e você vai andar nos caminhos certos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A igreja não pode ter conforto em nenhum sentido. Temos que sair da zona de conforto. Biblicamente falando, eu não vejo nenhuma igreja, nenhum obreiro em conforto. Seremos cobrados pelo conforto, porque através do conforto a igreja está dormindo. Não existe esse negócio de ir por todo mundo é só para um, ir por todo mundo pregar é só para aquele lado. Não, o que o pastor e o missionário não pode fazer, ou nos tem que estar ajudando, ou nos tem que estar louvando, cantando, porque só assim o mundo vai olhar e vai falar: aquela ali é uma igreja completa, tem irmãos louvando, tem outros tocando, tem outros pregando, é a igreja completa. Não existe isso. Eu fui pregar ali na praça aqui na Vila Operária, eu tive que pegar 2 pessoas que acabei de evangelizar, enviar para Jesus, e falar assim: ó, está manifestando demônio aqui, fica aqui atrás, por favor. Você já é salvo, que aceitou Jesus, fica aqui atrás. O cara teve que ficar atrás do demoniado. Chegou um doido perto de mim e começou a falar um monte de coisa, parece que me bateu, eu só olhando para ele. E o Espírito Santo falando: não quero, espera a sua vez. E é isso que eu faço. No mesmo dia, ele chegou e falou: olha, você não vai matar aqui não, seu palhaço, você é isso, você é aquilo, você não dá pão, você não faz isso, não vai. É só esperar. E ele cuspiu na minha cara. Eu falei assim:
Posso falar agora, minha vez? Você vai deixar eu falar? E todo mundo olhando. Você me conhece? Você tem a onisciência de Deus para saber quem eu sou? Não. Você sabe se eu nunca dei um pão para alguém na rua? Não. Você já ouviu a igreja em peso mundial vindo aqui te visitar e pregar o evangelho para você? Não. Então eu estou aqui por amor. Você não conhece a minha vida, não sabe o que eu já fiz para Jesus e ainda vem me discriminar. Ele saiu embolando, querendo ir para lá. Eu falei, vem cá, deixa eu orar para você. O satanista nem deixou orar, vazou fora. Não aguentou a palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora imagina se tivesse pelo menos 10 pessoas comigo ali. Que culto maravilhoso. Deixa eu contar para os irmãos. Tanto nas ruas, como nos hospitais, como nas praças, eu nunca sinto a presença do Espírito mais forte do que na própria igreja. Porque lá fora nós vemos as pessoas, elas chorando. Lá fora a gente vê as pessoas ajoelhando. Tive a oportunidade de várias vezes de pregar, e as pessoas choram, demônio sai. Aleluia. Que Deus possa nos despertar, ainda há tempo. Glória a Deus. Que Deus possa chamar e tocar nessa mensagem e falar assim: jovem, é você mesmo que está falando, adulto, ancião. Tem uma certa-feira que eu fui chamar a nossa igreja, não aqui, onde eu morava, para fazer um evangelismo. Tinha cerca de 40 membros, só foi eu, um adolescente, que é o Ronald, que hoje está desviado, uma senhora de mais de 60 anos e a filha dela. Só que eu achei lindo demais, minha irmã, porque eu busquei a caixa grandona lá na igreja, nas costas. A irmã, meu irmão, veio a senhora e a filha dela, mais de 60 anos. O apelido dela é Mãe Preta, eu amo ela demais, mulher de oração. E ela tem muitos problemas de saúde. Ela veio com a filha dela, trouxe um DVD e um CD para cantar. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, não foi só uma pessoa que foi ganhada por Jesus. Eu resolvi fazer a diferença. Eu resolvi fazer indiferente. Eu falei, irmãs, vocês estão preparados para sair comigo? 3 horas da tarde, no sol quente. Eram poucos, mas nenhum reclamou. Glória a Deus. Aleluia. Nós começamos a pedir energia nas casas. Nós começamos a pedir energia nas casas. Algumas casas não abriram a porta para nós. Mas aonde as casas abriam para nós usar energia, Deus fazia coisas extraordinárias. Eu colocava a caixa de som no máximo. Eu lembro várias vezes, como nosso bairro lá é muito morro, nós evangelizamos todo o bairro e colocando o som no máximo, e eu pregando o evangelho e aquele som pegando aqui no outro lado dos morros tudo. Então não há desculpa, irmãos. A gente tem que fazer o máximo com amor. É necessário. Deus tem cobrado muito isso de mim, mas muitas das vezes eu me entristeço, porque nós temos que despertar. Aquela senhora, ela é idosa, ela fez isso, ela se esforçou. Mas tem hora que nós, como jovens, nós podemos fazer até mais. Aí vai passando a nossa idade, nós não conseguimos fazer nada que Deus queria que nós fizéssemos. Eu estava vendo um missionário da Inglaterra, irmãos, ele foi pregar na Índia. A mulher dele não queria acompanhar ele, ele largou a mulher dele
sabedoria para aprender o idioma da Índia. E Deus deu mais sabedoria para ele ainda, irmão Lucas. O Espírito Santo faz isso, irmãos. E ele traduziu a Bíblia em 40 idiomas e evangelizou 40 nações. Glória a Deus, aleluia. O problema é que hoje em dia as pessoas estão acostumadas com as pregações, falando que bonito, só. E se as pregações não estão fazendo nada no nosso meio, tem que acontecer lá fora. Glória a Deus, aleluia. Eu conheço um irmão daqui, um pastor daqui, de Rondonópolis, que ele pregou o Evangelho. O irmão Lucas, pastor Lucas, vocês conhecem ele? Já veio pregar com vocês. Ele começou a pregar na praça todo domingo de manhã, todo domingo de manhã. A ponto dele falar assim: olha, vai para a igreja. Estou evangelizando vocês aqui. Vocês aceitaram Jesus? Vai para a igreja. Aí, como essas pessoas iam para a igreja sujas, enfermas, etc., os pastores não aceitavam ela. Até que esse pastor Lucas teve que abrir um ministério só para isso, só para cuidar dessas pessoas. E hoje a igreja dele está assim. Aleluia. Irmãos, Glória a Deus. eu estou disposto a você falar assim: vamos fazer um culto no ar livre, vamos fazer um culto no Paiaguás, vamos fazer um estudo bíblico, vamos fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar acostumados com 1h30 de culto. É muito pouco, é muito raso do que o Espírito Santo quer fazer em nossa vida. Deus abençoe a todos. Aleluia, Jesus. Seja coisa boa ou seja coisa mal, vai ser apresentado diante do tribunal de Cristo. Amém? Vamos seguir os passos de Jesus. Jesus não parou em nenhum momento na caminhada. Nenhum momento na caminhada. Até ele dizer assim: está consumado. Está tudo cumprido. Todas as profecias foram rigorosamente cumpridas por mim. Louvado seja Deus. E existem profecias para a igreja também. E nós temos que falar assim: nós temos que obedecer, está na Bíblia, a ponto do inferno não ter poder sobre a igreja de Deus, a ponto dos ímpios se converter diante da palavra de Deus, a ponto da cidade se converter através do Evangelho de Cristo, vidas ser curadas, jejuns ser estabelecidos, orações ser permanentes. Tá, tem que cumprir. Porque se nós não cumprir, nós estamos descumprindo a Bíblia. E descumprir a Bíblia é descumprir a ordenança de Deus. Fique de pé, por favor. Todos de pé, por gentileza. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Santo é o nome do Senhor. A palavra de Deus foi anunciada aqui para a glória de Deus. E eu não sei insistir, mas se tiver alguém aqui para aceitar o nosso Jesus, que eu preguei aqui, venha aqui na frente correndo em nome de Jesus. Se porventura tiver ainda também uma pessoa desviada e quer reconciliar, Deus te trouxe aqui, o momento é oportuno. Venha, não perca essa maravilhosa oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Tem alguém para aceitar Jesus, reconciliar com Jesus? Não tem? Vamos orar ao Senhor. Louvado seja Deus. Nessa oração vamos apresentar a avó da minha esposa, Dona Morena, né, Maria Tereza. Oremos por ela em nome de Jesus também, porque ela está enferma. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por esse culto maravilhoso. Obrigado pela tua palavra maravilhosa ser pregada no nosso coração.